Hoje eu queria conversar com você sobre aquelas hemácias que, ao invés de ter o formato normal, ela tem um formato de esfera. Vem escrito lá embaixo, esferocitose. Elas imitam bolinhas de gude, né? Ao invés de ser balinha soft, ela fica igual uma bolinha de gude. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar quais são as causas e como a gente trata. Essa daqui são as minhas redes sociais, é só você me seguir. E se você não está inscrito ainda nesse canal, pode se inscrever, porque você vai ter muito conhecimento hematológico aqui. A esferocitose hereditária é uma doença, como o próprio nome diz, hereditária. É um defeito na membrana que, ao invés da hemácia ficar com a forma bicôncava que a gente fala, que é igualzinho uma bala soft, ela fica em forma de uma esfera, que é igualzinho uma bolinha de gude. E isso, a gente tem alguns níveis de esferocitose. A gente tem a esferocitose leve, que o paciente vai ter mais ou menos hemoglobina entre 11 e 15, e pode ter um reticulócito um pouquinho aumentado, e a gente consegue identificar alguns esferócitos no sangue periférico, e aí vai ter uma curva de fragilidade, que é o exame que a gente pede para fazer o diagnóstico, que pode estar alterada, e aí pode ser que a gente tenha que aquecer para poder fechar esse diagnóstico. A gente vai ter a esferocitose moderada, que o paciente pode ficar entre 8 e 12 de hemoglobina, ele pode ter crises desencadeadas ao longo da vida, e aí vai ter uma reticulocitose aumentada, geralmente acima de 8. E vai ter a esferocitose grave, que é a minoria dos casos, de 5 a 10%, que aí a hemoglobina sempre vai estar abaixo de 8 e o reticulócito, na maioria das vezes, acima de 10, e aí a gente consegue ver muitos esferócitos na lâmina. O que é importante da gente saber da esferocitose hereditária? Que a gente tem os portadores assintomáticos, que a gente não consegue fechar o diagnóstico, e eles é que vão transmitir a esferocitose aos seus descendentes, né, os filhos, e essa esferocitose ela pode desencadear anemia, é uma das causas de anemia. Então o paciente ele chega pra gente no consultório, a gente começa a investigar a falta de vitamina, doenças da hemoglobina mais simples, assim que a gente faz pela eletroforese de hemoglobina, mas às vezes a gente precisa fazer esse exame que chama curva da resistência globular. O que significa? Que a gente pega e joga algumas concentrações de sódio, de cloreto de sódio, para ver quando que acontece a quebra da hemácia. Essa curva ela fica desviada na esferocitose, fechando então o diagnóstico. Normalmente o paciente que tem um quadro moderado, que ele vai ter lá a hemoglobina entre 8 e 12, ele vai ter hemólise, ou seja, destruição da célula, vai ter uma bilirrubina aumentada, vai ter um DHL elevado e vai ter um baço aumentado. Um dos tratamentos que a gente usa para esferocitose é a esplenectomia. Então a gente tira esse baço e com isso diminui essas crises de hemólise, porque o baço é o nosso controle de qualidade. Quando passa hemácia lá com defeitinho, o organismo identifica que aquilo está com problema e destrói, levando a hemólise e destruição da célula e todo o resto que você já sabe. Então, quando a gente tira o baço, a tendência é que o paciente melhore e não tenha mais crises. Algumas situações, como infecções, podem desencadear crises de esferocitose, porque você tem um status inflamatório no corpo. Então, por isso que tem gente que vive bem a vida toda e faz o diagnóstico mais tardiamente. Se você achou que esse vídeo é legal, comenta aqui sua opinião e me dê sugestões, que eu tô querendo fazer um pouco diferente aqui no canal. Me conta uma dúvida que você tenha e aí a gente pode conversar sobre ela em outro vídeo. Obrigada!